Bom dia, vamos orar então? Senhor bondoso Deus, eu quero agradecer por mais esse dia na vida de cada um de nós, queria agradecer ao Senhor por mais esse domingo, mais uma oportunidade que a gente tem como igreja se reunir para prestar louvores ao Teu santo nome, para que a gente possa se reunir como igreja e participar da comunhão. Muito obrigado por esse momento aqui de estudo da Sua Palavra. Eu peço ao Senhor que o Teu Santo Espírito possa nos dirigir em todas as coisas, no falar e no ouvir, e que a gente possa entender e aplicar em nossas vidas tudo o que nós aprendemos. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, hoje a gente está encerrando aqui a carta aos Gálatas, lembrando, não vou falar de novo, porque vocês já ouviram pelo menos 5 vezes isso que está aqui, tá? A respeito da autoria, a respeito da carta, enfim, mas eu queria sempre estar lembrando vocês a respeito do tema que envolve Paulo ter plantado uma igreja, a igreja ter começado muito bem, dentro dos ensinos baseados em Jesus, e aí de repente vieram alguns da parte dos judeus, da parte da circuncisão, como Paulo chama no capítulo 2, e aí com argumentos e com uma série de atitudes que acabaram levando os Gálatas a que começaram, como Paulo diz, no Espírito, enveredarem pela questão da lei, que ele compara com a carne, na verdade. Então, o argumento principal de Paulo é que eles que tinham começado no Espírito, na verdade, estavam, a partir do momento em que começaram a assumir práticas da lei como necessárias para uma verdadeira espiritualidade, eles começaram a ter um impedimento para que Cristo fosse formado plenamente na vida deles. E a gente trouxe isso para a nossa prática de hoje, uma vez que a gente não tem nenhum judeu pregando o judaísmo aqui para a gente, é que a gente tem que tomar o cuidado com uma coisa que pode acontecer com a gente, é de assumir a religiosidade ou o legalismo como uma forma de chegar até Deus e não usufruir da verdadeira liberdade no Espírito que a gente tem que fazer, tem que ter. Então essa talvez poderia ser uma aplicação dessa comparação que Paulo faz para a nossa vida. A gente viu no capítulo 2 que Paulo trabalhou 2 conceitos em contraste: justificação pela fé e obras da lei. E o que a gente trouxe para vocês aqui é uma coisa que precisa estar muito clara. Justificação é ser declarado justo diante de Deus, e isso é algo que o autor do livro principal que eu segui, que é o F.F. Bruce, ele diz que isso tem 2 sentidos. O sentido vertical, o seu relacionamento com Deus, mas tem o sentido horizontal da justificação, é ser feito parte do povo de Deus. E isso tem uma aplicação muito importante na nossa vida hoje. A gente entender que quando a gente se converteu, a gente depositou a nossa confiança em Cristo para fins de salvação e para a direção da nossa vida, o nosso problema do pecado com Deus foi resolvido. Nós não temos mais culpa pelo pecado, nós estamos justificados diante de Deus, embora a gente continue sendo pecador, pelo sacrifício de Cristo nós somos declarados justos diante de Deus. Mas a gente às vezes se esquece de um conceito muito importante: nós passamos a ser povo de Deus, família de Deus. E o sentido de família a gente entende bem, mesmo que eu possa ter uma família um pouco desajustada, mas eu sei que o modelo de família é um modelo de relacionamento uns com os outros, e isso precisa estar muito claro para a gente, na igreja de hoje, onde às vezes a gente vê algumas pontas de individualismo surgindo dentro da igreja, e a gente tem que entender que a gente é um corpo em Cristo, e é preciso viver essa unidade em Cristo. O ser povo, então, deixa claro que Cristo derrubou as barreiras de separação que existia e fez de todos um só povo. Então não existe mais entre nós nenhum tipo de diferença do ponto de vista espiritual. Nós temos diferenças desse mundo, nós somos de classes sociais diferentes, nós somos de raças diferentes, enfim, seja o que for, mas em Cristo nós somos um só, não existe nenhuma barreira. E este é um ponto que pegava aqui, porque quando chegaram aqueles da parte da circuncisão e colocavam a questão da necessidade da circuncisão, o argumento de Paulo é que estava se construindo uma barreira que Cristo tinha derrubado.
onde você faz uma separação clara, é circuncidado ou não é circuncidado? E é isso que ele se levanta de uma forma mais firme contra tudo. Inclusive a gente viu no capítulo 2 o episódio de Pedro. O que caracteriza e o que une então esse povo? Primeiro, que esse é o povo do Espírito. Nós somos um só povo no Espírito. O que Paulo defende, que é um povo livre no Espírito e não um povo escravo da lei. Não é um povo que vive sobre regras, mas é um povo que vive a liberdade do Espírito. Lembrando que você pode depois ler uma outra carta que é importante, na sequência de Gálatas você lê Romanos, em que você vê o argumento de Paulo sobre a liberdade no Espírito. A liberdade no Espírito não nos dá licença para poder fazer o que a gente quiser. A liberdade no Espírito é interessante esse argumento, porque a verdadeira liberdade no Espírito significa ser livre das minhas próprias vontades. Essa é a verdadeira liberdade do Espírito. A liberdade no Espírito, daquela que eu posso fazer tudo o que eu quiser, não é liberdade, é escravidão. Eu sou escravo das minhas vontades. Tá? Isso também se aplica muito hoje. A gente vive um tempo em que a felicidade, que é algo que não tem erro nenhum nelas, mas ela virou, para muitos, de repente, um ídolo, em que eu vivo buscando a felicidade. E o entendimento é que a busca da felicidade significa fazer tudo o que eu quero. Quando eu, na verdade, vivo dessa maneira, eu vivo sob a escravidão da minha vontade, escravidão da minha carne, e não sob a liberdade. Então, esse povo que Deus chamou é o povo do Espírito, não é o povo da carne. Não são as pessoas que vivem segundo a carne, mas são as pessoas que vivem segundo o Espírito. E esse povo que vive segundo o Espírito manifesta o fruto do Espírito. E lembra que a gente viu isso, estudando o capítulo 5, que na verdade o fruto do Espírito ele tem a ver com virtudes e não com atitudes. A gente percebe que todo o fruto que Paulo coloca são virtudes, enquanto que quando ele fala sobre as obras da carne, ele coloca atitudes. O que significa que as atitudes, elas têm que ser consequência daquilo que vai dentro de mim. Ser um povo do Espírito não significa ser um povo que anda segundo sobre regras, pegando no dia de hoje, olha, você não fuma, você não bebe, ou não se embriaga, você pode não fazer tudo isso, mas se você está não fazendo tudo isso simplesmente porque você está cumprindo regras, isso é frágil. O que na verdade importa é ser alguém que não faz tudo isso, porque teve uma transformação interior. As virtudes agem em nós. Então, é um povo que vive pelo fruto. E outra coisa interessante no fruto do Espírito que Paulo cita, todos eles são comunitários. Você pode ver que o fruto do Espírito, se você olhar tudo que Paulo cita, ele é exercido dentro de um contexto de comunidade. Ele não é exercido individualmente. Né? Imagina, eu amo o segundo Espírito. Quem você ama? Eu mesmo. É a coisa mais estranha do mundo. O fruto do Espírito é comunitário. Então, Paulo faz esse contraponto. O F.F. Bruce, quando vai falar do capítulo 6, ele diz o seguinte: a ajuda mútua é a marca registrada da comunidade da fé. Mansidão, não arrogância, é o caminho de Cristo. O mestre merece o apoio daqueles a quem ensina. Na vida, há a regra de semear e colher. Aqueles que fazem o bem aos outros terão uma colheita de vida eterna. Ele, nessa frase, é o resumo que ele coloca de todo o capítulo 6, que a gente vai ver agora. Quer dizer, Paulo encerra a sua carta aos Gálatas com algumas ênfases. E as ênfases que ele coloca, por exemplo, a questão da ajuda mútua, a questão da mansidão, a questão do discípulo, do relacionamento daquele que ensina com aquele que é ensinado, também no sentido da ajuda mútua, a questão da regra da semeadura, do semear e do colher. E é isso que permeia todo esse capítulo 6 que Paulo coloca aqui, que basicamente é o fechamento de tudo o que ele falou. Então, estou colocando aqui para vocês o capítulo 6 e eu destaquei algumas palavras que elas são importantes. E eu vou explicar por quê. Você vê que no versículo 1 eu já destaquei aqui a palavra espirituais, porque nós estamos falando de espírito e de carne. Então, ele diz assim, Gálatas capítulo 6,
Se você quiser acompanhar na sua versão, hoje eu coloquei aqui na área, porque ela é mais... A NVI tira alguns pronomes, ela tira, o que compromete um pouco, digamos assim, o entendimento do contexto, tá? E às vezes a gente pode, não é errado, mas ele dificulta um pouco o entendimento do contexto. A área já mantém esses pronomes, tá? Então vamos lá. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que também não seja tentado. Então, o ensino de Gálatas, capítulo 5, do 13 ao 26, que a gente viu na semana passada, ele vai ser aplicado aqui no capítulo 6 em situações bem específicas. Então, veja o que ele coloca no versículo 1: vós que são espirituais. Quem são os espirituais? Por um acaso são pessoas muito, entre bem aspas, muitas aspas, santas dentro da igreja? Ou são pessoas nascidas do Espírito? Até porque uma crítica que se faz a essa tradução é que a melhor tradução não seria vós que sois espirituais, mas a melhor tradução seria vós que sois do Espírito. Então, quem é nascido do Espírito, quem tem o fruto do Espírito, corrigir aquele que for surpreendido em alguma falta. E um ensino importante, porque o que Paulo está trazendo aqui é que qualquer que seja o erro daquele que ofendeu, o objetivo principal daqueles que são do Espírito é a reabilitação daquele que foi surpreendido em alguma falta. Ele não traz no contexto aqui, no contexto comunitário que ele está tratando, o aspecto da condenação, mas da reabilitação. Então, aquele que for surpreendido, que vós que sois então do Espírito, corrigiu com que motivação? Com brandura, e guarda-te para que também não seja tentado. Então, a reabilitação de uma pessoa em falta deve ser feita por pessoas controladas pelo Espírito, pessoas que demonstram o fruto do Espírito e, portanto, pessoas que são nascidas do Espírito. Então, esse é dentro da igreja. E a atitude dessa pessoa deve ser um exemplo de mansidão. A gente tem que entender que o momento do que a gente diz muitas vezes que alguém que está em pecado foi exortado, essa exortação ela tem que ser carregada de mansidão, de amor e de desejo de reabilitação. Então, se você e veja que isso não é um atributo de liderança, é um atributo de todo mundo que é parte da igreja. Se você tem alguém dentro da sua casa ou um amigo seu dentro da igreja que de alguma maneira você tem conhecimento de que alguma conduta não é uma conduta segundo o Espírito, mas é uma conduta segundo a carne, você deve exortá-lo a respeito do que a palavra diz. Mas antes de fazer isso, você deve ter consciência de algumas coisas. Primeiro, todos nós somos sujeitos às mesmas tentações. E, portanto, todos nós somos sujeitos a sucumbirmos a algum tipo de tentação. E a gente deve se encher do Espírito para poder exortar alguém com mansidão. Dentro de casa, de família, isso às vezes é uma coisa um pouco mais difícil, porque a gente tem muita liberdade dentro de uma família. E às vezes a gente, quando vai corrigir um filho, quando vai corrigir o marido, a esposa, o pai ou a mãe, seja o que for, porque não existe barreira entre nós, às vezes a gente não faz da maneira correta. A gente tem que realmente pedir sempre direção do Espírito quando a gente for tratar algum tipo dessas pessoas. Uma outra coisa que tem envolvida aqui é que quando a gente estudou a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a gente vê que quando ele trata lá de pessoas, que a palavra aqui espirituais é pneumáticos, lá em Coríntios, quando ele está tratando dessas pessoas, eles são pessoas que se achavam muito espirituais. Mas não é esse o contexto que Paulo está usando aqui. O contexto, então, são pessoas do Espírito, são todos aqueles que são crentes. E aí ele diz no versículo 2, levai as cargas uns dos outros.
Deixa eu só... não, é uma coisa importante. A gente precisa entender qual é o pensamento paulino quando ele fala algumas coisas. Veja um texto que tem em Romanos capítulo 15, versículo 1. Capítulo 15, versículo 1, Paulo diz assim: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Esse é o pensamento paulino, que é um pensamento que nós devemos sempre estar buscando ser aquele que auxilia na reabilitação daqueles que são considerados mais fracos. Então, isso passa pelo reconhecimento da própria vulnerabilidade à tentação e deve impedir a hipocrisia no tratamento daqueles que cederam a ela. Por isso que ele diz que a gente deve cuidar para não cair no mesmo. E a gente vê também Paulo na carta aos Coríntios dizer: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja para que não caia. Esses dois textos paralelos do pensamento paulino deixam claro o que ele quer dizer naquele versículo 1. Quem é nascido do Espírito deve ser um meio de reabilitação daqueles que em outros textos são chamados de fracos, ou aqueles aqui que sucumbiram à tentação, sem esquecer que nós mesmos estamos sujeitos a ela. No versículo 2, então, ele fala o que se a gente entende o que ele disse em Romanos capítulo 15, versículo 1, o que ele quer dizer com levai as cargas uns dos outros. Então, e veja que é uns dos outros. Então, essa questão de carregar fardo, de estar caminhando junto, é uma coisa recíproca dentro do ensino que ele quer dizer aqui. Então, nós que somos do Espírito, nós devemos entender que nós somos chamados para ser um povo de Deus, para poder viver uma comunidade. E faz parte de viver essa comunidade, como alguém que é do Espírito, que a gente esteja caminhando junto, carregando os fardos uns dos outros. Tá? O que é fardo? A gente precisa entender o que é fardo. Porque a gente fica pensando que fardo, assim, são os problemas só dos outros. São as dores, são as lutas, são aqueles que são mais fracos, como Paulo disse. Tudo isso são os fardos. A gente ia uns dos outros. Tá? E aí ele diz que se você fizer isso, você cumpriu a lei de Cristo. Essa palavra nomon, que é a palavra lei de Cristo, a palavra nomon pode ser traduzida como lei, mas ela pode ser traduzida também como modelo, como padrão. Então você poderia ler assim: levai as cargas uns dos outros, e assim seguirão o padrão de Cristo. Poderia ser traduzido dessa maneira também. Mas significa um contraponto também à lei que os judeus estavam levando ali para que eles seguissem. Para baixo, a gente vê porquê, mais e porquê. E isso, ele se torna importante para a gente. Por que é importante? Porque a gente vê aqui que essas palavrinhas são os que a gente chama de pronome de ligação. Quando você encontra uma palavrinha dessa aqui, no início de um versículo, você remete imediatamente ao que está dito antes. Então ele diz: levai as cargas nos outros, compreendendo a lei de Cristo. Por quê? Então ele está ligando ao que ele está dizendo antes. Se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Depois ele, mas promove cada um o seu labor, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então todos esses versículos aqui, eles estão ligados àquilo que Paulo diz. O que ele está tratando aqui? O que significa ser ligado ao modelo de Cristo? O que significa seguir a lei de Cristo? No versículo 3, então, porque se alguém se julga alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. O que Paulo está dizendo aqui é para que a gente não se julgue além daquilo que a gente na verdade é. Se você lembrar que ele disse no versículo 1, guarde-te para que tu mesmo não seja tentado, você consegue entender por que ele está fazendo essa advertência. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 3, você vai ver Paulo tratando de algo, como eu disse, que é o pensamento paulino. Então, Romanos, capítulo 12, versículo 3, ele escreve lá: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Então, se você agir de uma forma contrária
a essa, você está, na verdade, não está agindo segundo a lei de Cristo, segundo o padrão de Cristo, segundo o modelo de Cristo. Então, seria o que ele está dizendo aqui seria um exame das nossas atitudes segundo o padrão de Cristo. Quando eu vou então exortar alguém, quando eu vou estar caminhando com alguém, levando as cargas, qual é o espírito que eu devo ter? De superioridade? Não, eu estou ajudando esse aqui porque, bem fariseu, né? Estou ajudando esse aqui porque, coitado, ele é fraco, ele precisa de mim, porque eu sou muito espiritual. Isso não é o espírito que está envolvido aqui. O espírito que está aqui, eu estou caminhando junto com ele, porque eu sou fraco como ele, sujeito às mesmas tentações como ele. E pela graça de Deus é que eu não estou nessa situação, mas eu estou caminhando junto, tentando levar a restauração. Esse é o espírito que está envolvido. Depois, no versículo 4, ele usa a mesma lógica. Mas prove cada um o seu labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Paulo está ressaltando aqui a nossa atitude de não se comparar ao outro. Então eu não me comparo ao outro, não é que eu estou melhor porque o outro está pior, eu tenho que estar buscando o meu caminhar com Cristo. Então por isso que cada um, você terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Não é se exaltar, eu sou mais espiritual porque os outros não são. Na verdade, é eu buscar o meu crescimento diante de Deus, o meu relacionamento com Cristo e desfrutar desse relacionamento com Ele, independente do outro. E no versículo 5 ele explica, então, o versículo 4, com a responsabilidade de cada um diante de Deus, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então, esse porquê explica o que está aqui. Tá? Esse daqui explica o que ele disse aqui. Por isso que, não sei se alguém está com a Bíblia NVI, mas eu até não usei NVI, porque na NVI não aparecem esses pronomes aqui. E aí ele continua, de novo, aparecendo um outro mas no versículo 6. Mas aqueles que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas aquele que o instrui. Aqui, o mais é um chamado para quem está sendo instruído a se comprometer com quem instrui. O que eu encontrei nos estudos a respeito disso é que Paulo está tratando aqui de uma questão que na época existia, que era financeira, que você que está sendo instruído, está recebendo de alguém a instrução, que você se comprometesse para eles que estão aqui financeiramente com aqueles que estão sendo seus instrutores, porque existia esse relacionamento nessa época. Mas o que a gente pode aplicar para a gente hoje? Você que está sendo instruído, se comprometa com aquele que te ensina em oração, em participação, em comunhão. Dentro do nosso contexto de igreja é muito importante isso, porque na igreja, uma das funções para nós da igreja é a função da instrução, é a função da disciplina, entre outras, mas é a função da instrução. Quando a gente vem assistir uma aula de escola bíblica, a gente vem para aprender alguma coisa que possa ser aplicada à nossa vida. Quando a gente participa de um culto, a gente ouve uma pregação da palavra, aquilo é ensino para a gente. Então, toda vez que eu estou sendo ensinado a respeito das verdades das Escrituras, e eu devo me comprometer com isso. Eu devo me comprometer com a minha presença, com o sustento de tudo aquilo que Deus tem nos concedido, né? E não ter aquele espírito consumidor de só receber. A ideia que a gente tem que ter é que eu não sou o centro do universo. Então, se o ar-condicionado está ali mantendo a sala um pouco gelada demais, né, Maria? Mas mantendo a sala numa temperatura agradável, é porque isso custa e custou algo, e eu devo ter a alegria de poder ser participante de todos os confortos, inclusive da palavra que me é pregada. E aí ele no versículo 7 ele diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear também se fará. Esse é um dos versículos mais repetidos desse capítulo 6, que eu vejo a gente repetir. Zombar ou desprezar, também poderia ser essa tradução. Zombar ou desprezar a Deus, ele está se referindo ao comportamento daqueles
que ao dizerem que têm um pleno conhecimento do Espírito, eles vivem de uma maneira contrária, ou seja, semeiam da carne. Então, esse versículo não se aplicaria àqueles que não são crentes. Então, não dá para chegar para uma pessoa que não é crente, embora seja uma verdade. Ele está citando aqui uma situação que é normal. A gente tem que entender que na vida a gente faz escolhas, as escolhas têm consequências. Seja crente ou não seja crente. Então, isso é uma verdade absoluta para todo mundo. Eu escolho não estudar e depois, mais tarde, eu vou ter problema com isso, é a consequência da minha escolha, né? Eu escolho casar com A, B ou C e depois alguma coisa dá errado, foi escolha minha. Então, isso é assim. Mas o que Paulo está dizendo aqui, nesse contexto, é para crentes. Pessoas, ou para pelo menos pessoas que se dizem crentes, né? Pessoas que estão de repente no meio, que se dizem do Espírito, mas que semeiam para a carne. É um alerta aqui para que de Deus, que não se deve desprezar Deus, não se deve zombar a Deus. Aquilo que você semeia, você também vai colher. E aí ele completa com o porquê. Porque quem semeia para a sua própria carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Semear da carne, então, é você olhar para o capítulo 5. O que é semear da carne? Seriam as práticas que ele cita no capítulo 5. E elas não produzem colheita para o reino. E aqui também tem algo implícito nesse versículo. A questão do tribunal de Cristo. Quando todas as coisas passarem, o que a Bíblia diz é que todas as nossas obras estarão diante de Deus. E até suas obras boas poderão ser palha, se elas não foram feitas segundo o Espírito. Você sabe muito bem que você pode fazer coisas boas pelo motivo errado, né? A gente, às vezes, porque só nós e Deus sabemos quais são as nossas motivações para aquilo que nós falamos ou para a maneira que nós agimos. E é possível se fazer coisas aparentemente boas, mas pelas motivações erradas. Então, Paulo, de alguma maneira, está colocando aqui, nesse versículo 8, uma ênfase ao tribunal de Cristo. E aí, no versículo 9, ele diz: não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo o ceifaremos, se não desfalecermos. Fazer o bem é agir segundo o Espírito. Então, se ele falou lá da carne, aqui ele fala do Espírito. Alguns entendem que poderia estar passando por essa frase de Paulo algo que a gente sabe que aconteceu mais ou menos por aquela época. Embora eu tenha dito lá na primeira aula que existe uma dúvida sobre a época exata em que essa carta foi escrita, se foi antes ou depois do Concílio de Jerusalém. A gente está seguindo a ideia de que foi antes do Concílio de Jerusalém. Mas o que poderia estar envolvido aqui é aquela coleta que Paulo fez para poder levar aqueles que sofriam em Jerusalém. Mas existe uma ênfase que a gente vai colher ao tempo se não desfalecer. Porque existe a questão da gente perseverar naquele caminho que a gente está andando, fazendo as obras boas que o Espírito nos chama a fazer, independente do resultado que os nossos olhos veem. Se nós estamos vivendo aqui dentro de um contexto em que chegaram aqueles que eram da circuncisão, como eu falei para vocês lá no capítulo 2 do evento de Pedro, que provavelmente fossem zelotes, aqueles que eram os maus zelosos, era o zelo ruim que existia ali, que em nome pois eles inclusive matavam aqueles que eram considerados como pessoas que não estavam seguindo o judaísmo. A perseguição era grande e a possibilidade da pessoa deixar de fazer aquilo que estava fazendo por conta disso, num momento de perseguição, era grande. Por isso que ele diz para a gente não cansar de fazer o bem, porque no seu tempo você vai ter a colheita disso, se você não desfalecer.
E aí no versículo 10 ele diz: por isso, é uma outra palavra de ligação, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Esse é uma outra ênfase que Paulo dá, de realmente olhar primeiro principalmente para os da família da fé, uns aos outros. Lembra que ele falou lá para carregar a carga uns dos outros? Aqui ele dá ênfase aos da família da fé, aqueles que são um povo. A gente deve estar sempre fazendo o bem, especialmente aqueles que são conosco, um só povo. Do versículo 11, ele cita: vede que com letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. São várias as explicações que tem para esse ponto. Um é que provavelmente até aqui Paulo estava ditando a carta, e aqui ele faz a ênfase que ele passou a escrever. Com letras grandes pode ser aquilo que muitos defendem, que Paulo tinha algum problema nos olhos, e que aí a letras grandes teria isso. Mas outros entendem que não tem nada a ver com isso, que era simplesmente uma ênfase que ele está dando a tudo aquilo que ele está escrevendo. O fato é que a gente não sabe, mas está aí. Depois no versículo 12 ele diz: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. A cruz de Cristo era um escândalo, a gente já leu isso em outras passagens. Escândalo porque a cruz tinha várias implicações que para aqueles que eram os da lei da época não combinava com alguém que era o Messias. Então a cruz era realmente um escândalo para a sabedoria da época. E aqui nesse versículo 12 é o que muitos entendem que é a explicação do que aconteceu no capítulo 2. Lembra que eu trouxe para vocês aquela posição de por que aconteceu, por que Paulo chamou a atenção de Pedro? Numa primeira leitura a gente entende, e muitos entendem, que Pedro teria tido uma atitude, entre aspas, hipócrita. Mas o que muitos, e o F.F. Bruce entende isso, o que aconteceu com Pedro foi que, diante da chegada daqueles que eram provavelmente zelotes e pessoas que poderiam matar outros pelo fato de ter apostatado da fé, que Pedro se afastou daqueles, para inclusive protegê-los daqueles zelotes. Não teve comunhão com eles para que eles não fossem identificados e não pudessem sofrer as consequências disso. Mas Paulo chama atenção porque diz que mesmo com uma boa intenção, você está reconstruindo uma divisão que Cristo derrubou. Então, quando ele diz aqui, perseguidos por causa da cruz de Cristo, os que defendem essa linha entendem que aqui é um ponto que nos faz entender o motivo pelo qual aconteceu e estava acontecendo tudo isso. Mas o que Paulo deixa claro aqui, que ele estava preocupado com o interior, enquanto os judaizantes estavam preocupados com o sinal exterior da fé, enquanto ele estava preocupado com o espírito, com a mudança interior, com a mudança das motivações, etc. E se eles aceitassem a circuncisão, talvez eles estivessem protegidos desses zelotes. Mas a partir do momento em que você divide a cruz de Cristo, você na verdade abre mão dela. Seria mais ou menos assim. Eu não posso dizer que eu sou salvo pela fé em Cristo, mas eu também sou salvo pelas atitudes que eu tenho. Eu sou salvo pela fé em Cristo. As atitudes são consequências da salvação e não a salvação a atitude que nos leva à salvação. E aí no versículo 14, ele cita de novo esse contraponto entre a cruz e a lei, quando ele diz: mas, primeiro no 13, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncides para vos gloriarem da vossa carne. Ou seja, estava buscando um sinal exterior e não uma mudança interior. Aí no 14 ele diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. É linda essa frase de Paulo. E isso fica ainda mais bonito que ele diz
quando a gente vê o que ele diz depois para frente. Porque eu tentei ler isso aqui, tentando me colocar dentro de talvez toda a carga emocional que tivesse em Paulo nessa situação. Porque ele diz, nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão. Quando ele fala aqui sobre as marcas de Jesus, no versículo 17, que ele diz no 16, e todos quantos andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo parece que gostava de... Eu vi alguém falando esses dias que onde Paulo ia, ou era apedrejado, ou apanhava, ou era preso, fazia parte do estilo de vida dele, né? E eu fico imaginando assim, o que Paulo não viveu. Tenta imaginar o que ele era, porque ele era uma pessoa muito destacada dentro do judaísmo, teve um encontro com Cristo de uma forma dramática, e isso levou a uma transformação dele, que a partir dali ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha, de toda a posição que ele poderia desfrutar, para poder viver pela fé, e se submetendo a todo tipo de dor e sofrimento, não só daqueles que não criam, porque eu acho que esse não era talvez a pior parte do sofrimento, mas talvez a pior parte do sofrimento é quando a gente lê, por exemplo, a carta aos Coríntios, e a gente vê o que se voltou de repente contra ele. Você vê alguém que carrega as marcas, ele entendeu o que significa sofrer pelo nome de Cristo. Não é muito popular a gente pregar isso hoje em dia, a gente dizer que a gente vai sofrer por carregar o nome de Cristo, não é muito popular, mas é algo que a gente tem que ter entendido. Seguir a Cristo significa renúncia. Quando Paulo diz aqui aqui quando ele fala no versículo anterior que o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, esse é o pensamento que deveria ser cada vez mais construído em nós. Não vamos querer enfeitar muito isso e saber que isso não é algo que agora me converti, agora o mundo está crucificado para mim e eu nasci para Cristo. Isso é algo que envolve relacionamento com Deus. Isso é algo que envolve a gente ter experiências com Deus. Entenda que quanto mais experiências você tem com Deus, mais oportunidades de sofrer e ter marcas na sua vida por Cristo. Talvez a marca por Cristo seja algumas pessoas foram deixadas por outras por conta disso. Isso é uma marca de Cristo. Mas isso não é motivo de tristeza. Isso é motivo de alegria diante de Deus. Tristeza nesse mundo, porque ninguém gosta de ser deixado por ninguém. Ninguém gosta de ter um relacionamento quebrado. Mas entenda que se isso aconteceu porque eu estou vivendo segundo a vontade de Deus e estou buscando um relacionamento mais com Ele, isso é uma marca de Cristo em mim. É como se fosse tem que tomar cuidado com a palavra que vai usar, para não ser interpretado errado, mas é como se fosse uma confirmação daquilo que aconteceu com você, que você nasceu de novo em Cristo. Não é bem essa palavra, mas enfim, acho que vocês me entenderam. Porque sofre por Cristo quem é nascido de novo no Espírito. Quem não é nascido no Espírito não sofre por Cristo. Isso é uma marca. Então, eu imagino a carga de emoção que Paulo tinha ao dizer isso aqui. Traz as marcas. Crer em Cristo pode trazer na nossa vida marcas de dor e de sofrimento. A marca não era a circuncisão que os judaizantes queriam fazer, mas a marca era o nome de sofrimento pelo nome de Cristo. Tudo aquilo que Paulo viveu, ele sofreu pelo nome de Cristo. Então, por isso ele diz, quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. E aí ele encerra dizendo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Então, ele encerra isso.
usando tudo aquilo, como sempre, ele faz o fechamento, como era padrão em todas as cartas gregas da época. Ele faz a despedida dele, mas ele faz a despedida dele fazendo uma adaptação para aquilo que ele estava tratando até aqui, quando ele diz que seja com o vosso espírito. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente encerra aqui. Gálatas, eu não sei. Aqui é só uma observação que eu tirei também do F.F. Bruce. Ele diz o seguinte: não há como saber o impacto dessa carta nas igrejas da Galácia. Com certeza, a circuncisão deixou de ser um problema para os gentios logo depois. Mas não se sabe qual foi o efeito, se essa carta teve algum efeito prático neles. A gente, seguindo a linha que o Concílio de Jerusalém foi depois dessa carta, logo depois teve o Concílio de Jerusalém, que assumiu uma posição deixando claro que os gentios não precisavam ser circuncidados. Então, ela deixou de ser, mas não se sabe qual foi o impacto dessa carta. No entanto, sabemos que a mente humana tende a gostar de regras, e assim o Evangelho da Graça é perigoso demais para ser adotado e ensinado em todos os lugares. É mais fácil a gente trabalhar com regras de pode e não pode do que a gente trabalhar com o crescimento da liberdade no Espírito em cada um de nós. A transformação do nosso interior para que eu possa olhar para todas as coisas desse mundo segundo a lente do Espírito, olhar para as minhas atitudes e as minhas escolhas com a lente do Espírito e fazer as escolhas corretas pela liberdade que eu tenho no Espírito. É mais fácil a gente viver sob regra. Sendo bem honestos, todos nós parece que gostamos um pouco de regra. A gente se sente mais confortável se eu sei que o meu caminho é esse aqui, ó, eu não posso passar por cima da cadeira. Então eu sei que ele está aqui, eu me sinto mais tranquilo, mais confortável. Mas o que o Evangelho nos convida é para que a gente busque um relacionamento com Cristo cada vez maior, para que o nosso interior seja sempre transformado e eu possa olhar todas as coisas com a liberdade do Espírito. Eu não use aquela frase que os coríntios usavam, tudo que poderiam todas as coisas, para que Paulo diga, eu posso todas as coisas, mas nem todas elas me convêm, né? Então, eu tenho que entender isso, quer dizer, eu tenho que viver segundo a liberdade que o Espírito dá. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, Joel, Pedro, Maria, Cássia, todo mundo, Yaya, Fabinho, oi? Para parar de gravar? É isso que eu pensei. Eu não quero nem que eu vou comentar.